A Thaís Freitas está aqui na abertura do Jornal Gente, também com desdobramentos desse julgamento, que é muito importante e tem muitas nuances, né, Thaís? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. Pedro, e olha, o que vai acontecer agora, o Cláudio Humberto até chamava a nossa atenção ontem para esse caso, que pode ser ali um daqueles exemplos de, em algum momento, vai haver uma dúvida. Afinal, vale o quê? A decisão do Congresso ou a decisão do Supremo Tribunal Federal? O que acontece é que essa PEC, que foi apresentada, a PEC das drogas, que diz aí com todas as letras, porte de drogas é crime. Isso já está colocado na legislação, mas ela é mais explícita ainda. Ela é de autoria do próprio Rodrigo Pacheco, que acelerou a tramitação desse projeto no Senado. Ele já passou pela CCJ da Câmara e, como você disse, ontem o presidente Arthur Lira instalou a primeira comissão para analisar o caso. Porém, agora há pouco, Pedro, em Lisboa, participando de um evento que é organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o presidente da Câmara disse que não vai apressar a tramitação desse projeto na Câmara dos Deputados. E aí a gente vai ter que observar se o ambiente ali, com muitos ministros do Supremo, fez com que Arthur Lira fosse mais cauteloso ou se de fato esse projeto vai ser levado em banho-maria na Câmara. Ele passou rapidamente no Senado Federal. E esse assunto é um assunto tão cheio de nuances que no julgamento no Supremo não houve concordância entre os ministros praticamente em nenhum ponto. O que houve nesse resultado final foi ali pega um voto daqui, outro dali, e temos a maioria para descriminalizar o porte de maconha. O que diz o Supremo? Que ainda é mantido o caráter ilícito do porte de maconha, mas não criminalizado. É um ilícito administrativo, ou seja, o que pode acontecer, no entender do Supremo, se alguém for flagrado com maconha no bolso. Primeiro vai ser advertido pelo policial. Não é bonito isso aí que você está fazendo, não. Depois, lá para frente, talvez, pode ser condenado a prestar serviços comunitários e a comparecer a cursos sobre uso de drogas e os riscos do uso de drogas. Quais cursos? Onde tem isso? Não tem. Por quê? Porque isso é política pública e o Supremo não combinou com aquele que planeja e executa a política pública como é que isso vai ser feito. Bem, há uma concordância entre os ministros que não é legítimo o consumo de drogas, de maconha, em locais públicos. Agora, há aqui uma discussão das mais interessantes e com muitas divergências entre os ministros, que vai ser fechada hoje. Quanto? Qual é a quantidade de maconha que, no entender dos ministros do Supremo Tribunal Federal, pode ser transportada por um cidadão brasileiro sem configurar crime? E aí há vários posicionamentos. Há a corrente dos 60 gramas, e eu só queria entender como, com que critério os ministros do Supremo falaram, para mim 60, não, para mim 30, não, para mim 22. Com que critério? Mas o fato é que existem correntes. Então existe a corrente dos 60 gramas, que é a maior quantidade, defendida pelos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e, lá no voto da Rosa Weber. 25 gramas, Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Nunes Marques. E há também uma corrente aqui que diz o seguinte: acho que nós deveríamos deixar para o Congresso ou para o Poder Executivo, via Anvisa, Vigilância Sanitária, definir quantos gramas. Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli e André Mendonça vão nessa linha. E aí, qual que é a tendência? Porque uma vez julgada essa matéria no Supremo, ela tem que ser definida e isso vai valer para os juízes de primeira instância. Se a pessoa aportar tal quantidade, não é crime, é ilícito administrativo. O que parece que os ministros estão fazendo, e foi indicado ontem, durante o julgamento, pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos fazer ali uma coluna do meio. Você acha 60, eu acho 20, vamos fechar em 40 e tá tudo certo? E aparentemente é isso que vai acontecer. Com que critérios? Com que tipo de especialista foi ouvido pelos ministros para dizer que, olha, 60 é muito, mas 40 é ok, 20 é pouco? Da onde saíram esses números? Tem aqui outros números para a gente ter uma ideia do que acontece em outros lugares. Nos Estados Unidos, vou falar aqui só dos Estados Unidos, porque há mudanças muito grandes nos Estados Unidos na forma de se tratar o porte e o consumo de maconha. 23 estados descriminalizaram o uso recreativo de maconha. Quanto? Que é a discussão que está no Supremo.
Bem, lá eles optaram pela medida padrão 1 onça, o que significa 28 gramas, na maior parte dos estados. Em Nova York, a lei é mais permissiva, 80 gramas por usuário. E aí há as consequências também para a sociedade norte-americana, porque neste ano, pela primeira vez na história, o número de usuários frequentes de maconha superou o número de usuários de álcool, segundo a Pesquisa Nacional sobre Uso de Drogas e Saúde. O uso diário de maconha nos Estados Unidos aumentou 15 vezes nos últimos 20 anos, acompanhando essa tendência de liberalização no uso recreativo da maconha. Nos Estados Unidos houve discussão, Pedro, em relação à implementação de políticas públicas, a sociedade foi mobilizada. E eu, pessoalmente, acho que essa discussão é uma discussão que em algum momento vai ter que ser travada aqui no Brasil, mas no caminho certo, envolvendo o legislativo, que é quem deve fazer as leis, e o executivo, que é aquele que vai ter que minimizar ou tentar minimizar os efeitos desse tipo de mudança sobre a sociedade. Daqui não foi desse jeito. 8 horas 11 minutos e agora direto de Brasília.